Todos. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que nos concede o Altíssimo de estar na sua casa nessa noite, com o propósito de estudar a sua palavra, de aprender para obedecer, aprender para melhor servir. Palavra essa que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, a qual já foi feita a leitura. Vamos ler o tema do nosso estudo dessa noite? A igreja. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O ensaio foi bom. Vamos lá, toda a igreja. Mas os homens Santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Esses versículos é uma declaração poderosa sobre a origem e a autoridade das Escrituras. Vamos explorar alguns pontos importantes sobre o capítulo 2 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler o versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Prestar atenção, duas coisas importantes que nós devemos atentar. Primeiro, a profecia não foi produzida pela vontade de homem. Eu acho, eu penso. Não. Foi revelada a eles pelo Espírito Santo. Mas não foi revelada a qualquer homem. Não. A Bíblia deixa bem claro. Eram homens, sim, mas homens santos. Então, é isso que nós devemos atentar. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem: a Bíblia é coisa de homens. Foi homens que escreveram. Sim, não está errado. A Bíblia foi escrita por homens, mas não qualquer homem. Não escrita como é escrito qualquer outro livro. Não. A Bíblia foi escrita por homens santos, por homens revelados, por homens capacitados pelo Espírito Santo. Por homens que não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus. Amém, igreja? Amém. Vou dar um exemplo para vocês. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés, ele conheceu Adão? Não. Ele conheceu Eva? Não. Ele viveu no Éden? Não. E como que ele escreveu esse livro? Se ele nem era nascido. Foi escrito muitos anos depois. Adão revelou a ele? Não. Aí Moisés escreve: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Como é que ele sabia disso? Revelado pelo Espírito Santo. E Deus no pó da terra fez o homem, e soprou na sua narinas fogo de vida. Revelado pelo Espírito Santo, como Deus fez o homem. Aleluia. Deus fez o homem cair no sono profundo, e de uma das suas costelas fez a mulher. Como é que Moisés sabia disso? Se nem Adão sabia, porque Adão estava no sono profundo. Revelado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus para com a humanidade. Por isso que nós devemos não apenas ter um exemplar das Escrituras, mas ler a palavra, meditar na palavra. Quanto mais a gente lê, mais fé nós adquirimos. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma das táticas do inimigo sempre foi e vai continuar sendo induzir o povo a rejeitar a palavra, a se afastar da palavra, a não dar o devido crédito à palavra. A palavra é coisa de homens, a Bíblia é coisa de homens, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia está ultrapassada.
Porque o povo erra, o povo peca por falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus falando através do profeta lá, Oséias, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não por falta de quem os ensinasse, não, porque havia pessoas capacitadas para nos ensinar, mas faltou pessoas dispostas a aprender. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Hoje, não temos carência de mestres, de professores, de ensinadores. Temos carência de pessoas dispostas a aprender, para obedecer, para viver, para praticar. Quando se fala de culto de ensino, é para a minoria. Porque a maioria gosta de oba-oba, a maioria gosta de campanha disso e daquilo. Por isso que nós não devemos abrir mão das Escrituras. Porque a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então observa que a falta de conhecimento leva a falta de poder, leva a falta de unção, leva a falta de convicção, leva a falta de fé na vida do crente. Quanto mais conhecimento, mais fé. Quanto mais fé, mais ousadia, intrepidez, mais sabedoria. Como que Jesus venceu Satanás? Mateus 4, Lucas, João, vai dizer: ele jejuou 40 dias, ele orou 40 dias e 40 noites, ele orou, ele jejuou, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Chegando lá, a Bíblia deixa bem claro que Jesus não usou o jejum e nem a oração, ele usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E o inimigo deixou. O inimigo não pôde com ele. Por quê? Porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra. E ele venceu o inimigo pela palavra. Aí você vai ver o servo de Deus escrevendo o seguinte: jovem, sois fortes, porque já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Ou seja, assim como Jesus venceu o maligno, assim como Jesus venceu o mundo, nós como igreja de Cristo podemos ser mais do que vencedores, se tiver na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Então o segredo é estar e na palavra permanecer. Vamos lá. Autoridade das Escrituras. Hebreus 4, 12 e 13. Vamos ler? Hebreus 4, 12 e 13. As irmãs, o 12. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13, os irmãos. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então observe aí que a palavra, ela é viva, a palavra é eficaz, a palavra penetra onde nenhum outro instrumento pode penetrar, nas juntas e medulas, e é apta para discernir o mais profundo do nosso ser. A palavra lava, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra regenera, a palavra transforma, a palavra produz fé, a palavra fortalece, a palavra anima. Lá em Salmo diz: enviou a sua palavra e os sarou, enviou a sua palavra e os curou. Quantos foram e têm sido curados pelo poder da palavra de Deus? Quantos têm sido libertos pelo poder da palavra de Deus? Quantas vidas restauradas, transformadas pelo poder da palavra de Deus? Amados, abra sua Bíblia, se você puder, Efésios 6, no versículo de número 19. Efésios 6, 19. Efésios 6, 19. Vamos ler? Quem achou? E por mim, para que lhe seja dado
palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha Paulo pedindo oração pela sua vida. Ele sabia da sua chamada. Ele tinha convicção da sua chamada, de pregar a palavra, de ensinar a palavra. E ele pede oração para quê? Para que quando ele abrisse a sua boca, acontecesse o quê? Fosse dado o que a ele? A palavra com confiança. O que isso quer dizer, pastor? Que Paulo está dizendo para mim e para você, que ele não ia falar de si mesmo, ele não ia falar do que ele sabia, do que ele conhecia, do que ele entendia, ou do que ele achava, ou do que ele pensava. Paulo ia falar daquilo que a ele era revelado. Aleluia! E é tão bom quando a gente deixa ser usado pelo Senhor, e quando a gente abre a nossa boca com autoridade no Espírito, e fala da parte do Senhor, e fala cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Aí quem ouve diga, ó, o Espírito de Deus está falando na boca dele, o Senhor está falando através dela. Ó, ninguém sabia o que eu estava sentindo, ninguém sabia o que eu estava pensando, ninguém sabia o que ia no meu coração, mas o Senhor da palavra sabe. E aí Ele manda a sua palavra que penetra nas juntas e medula e vai discernir a intenção do nosso coração. Quem contou isso para ela? Quem falou isso para ele? O Espírito Santo, que penetra todas as coisas nas profundezas de Deus. Então nós devemos orar, nós devemos pedir oração, para que Deus nos tenha, para que Deus nos use, para que no abrir da nossa boca não fale a nossa carne, o que achamos, o que pensamos, o que ouvimos dizer, mas devemos falar pelo Espírito do Senhor. Homens, mulheres, jovens, cheios da unção, cheios da graça, cheios do poder, falando da parte de Deus. Aleluia! Porque o que faz a diferença não é a palavra que ministramos. Não. Não é a palavra que nós ministramos. Não. Porque muita gente pode falar da palavra. Hoje a gente está vendo por aí tanta gente falando da palavra. Mas o que faz a diferença é quando nós falamos da palavra de Deus com unção. A unção faz a diferença. A unção despedaça o jugo. Não é a emoção, não é a lógica, não é a razão, é a unção. Quando nós somos tomados pelo Espírito de Deus, quando nós estamos cheios da unção. A Bíblia diz que Filipe, cheio da unção, ele começou a lançar em rosto aqueles homens a palavra do Senhor, falando da lei. E ele trouxe lápis genes, e ele foi falando. E a Bíblia diz que eles não podiam suportar ele, eles não podiam nem olhar para ele, de tamanha glória do Senhor na vida dele. E eles pegaram o pé e começaram a apedrejá-lo. Mesmo sendo apedrejado, ele não se calou. Mesmo sendo apedrejado, ele não parou de anunciar a palavra do Senhor. Mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele viu quando o Senhor se levantou para recebê-lo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ô irmão, quando a gente lê a palavra, medita na palavra, quando a gente atenta para a palavra de Deus, né, a gente observa o quanto Deus foi na vida de Filipe, o quanto Deus foi na vida de Estevão, o quanto Deus foi na vida de Paulo, apedrejado, desmaiou, matamos o pregador, passou algumas horas, Paulo desperta, levanta, se lava o rosto, tira a poeira e volta a caminhar e a pregar. O que é isso? O que é isso? O que leva uma pessoa a agir dessa forma? Sendo apedrejado, humilhado, outros cerrados no meio, outros decapitados, outros lançados na arena para ser devorados por leões, outros pendurados de cabeça para baixo. Por que o povo não temeu, não se intimidou, não se calou? É porque estavam cheios da unção.
Na carne a gente não entende nada, na carne a gente não discerne nada, na carne a gente para, na carne a gente se entrega, na carne a gente deixa de falar, na carne a gente deixa de caminhar, na carne a gente deixa de servir, na carne a gente começa a murmurar e se lamentar, mas no Espírito, nós glorificamos a Deus, porque ser escolhido para ser representante seu na terra, por ser digno de levar a sua palavra. Aleluia! Homens que foram pendurados de cabeça para baixo, segundo a história, fala que eles pediram isso. Pediram. Eles iam ser amarrados no madeiro e colocados na beira da estrada para ser espetáculo para quem passasse. Mas eles disseram: nós não somos dignos de morrer como morreu o nosso Salvador. Não somos. Nos colocam de cabeça para baixo. E aí amarraram eles de cabeça para baixo. E aí eles morreram pendurados no madeiro de cabeça para baixo. Mas não negaram a sua fé. Não deixaram de correr a carreira a qual eles estavam propostos. Não deixaram de cumprir o seu chamado. O seu chamado. Qual é o seu chamado? É a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite. Qual é o seu chamado? Ah, mas eu não sei, pastor. Orando dia e noite para que nos seja revelado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei, há uma vontade soberana de Deus para com as nossas vidas. Também sei que não depende dele, depende de mim aceitar esse chamado, querer estar nesse chamado. Aí ele me capacita, ele me orienta, ele me direciona, aí ele me fortalece, ele me anima, ele me usa. O querer é dele, o operar é dele, mas o deixar é nosso. Eu que tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu não sei nada, eu não posso nada, mas tu sabe, tu pode. Então manifeste-me o teu poder. Só depende de cada um de nós. Quantos não tem atentado para o chamado, para o propósito específico de Deus para com a sua vida? Mas, em nome de Jesus Cristo, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler Hebreus? Quando orar, peça a Deus: Senhor, abre-me, que me dá a tua palavra com entendimento, com sabedoria, não abrir e fechar a minha boca. Usa-me para a tua glória, para teu louvor. Fala por mim, através de mim, Senhor. Mas não basta orar, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você medita, mais do Senhor você recebe. As irmãs, os irmãos, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, Ele falou através dos seus profetas. Deus falou através do seu Filho. Deus falou através dos apóstolos. E nesses últimos dias, Deus quer falar. Deus quer se revelar através de mim, através de você, através da sua igreja. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lá em 1 João 3,16, epístola, o Senhor, Ele diz o seguinte: assim como Ele deu a sua vida por nós, Jesus nos escolheu para que através de nós, venha manifestar o seu poder, venha ser conhecido o Senhor, mas necessário é que nós venhamos estar dispostos a dar a nossa vida para o resgate de outras vidas.
é se dedicar à oração, é se dedicar à palavra, é se dedicar ao chamado. Ao chamado. Para que através de mim e de você, almas sejam alcançadas. Vidas libertas, vidas regeneradas, vidas transformadas, vidas salvas, para a glória de Deus. O Senhor, Ele quer usar a sua igreja. O Espírito Santo, Ele não parou. Não, o Espírito Santo não parou. Quem parou fomos nós. Mas o Espírito Santo continua firme, continua atuante, capacitando, orientando, direcionando. A gente olha a história das Assembleias de Deus e é tanto testemunho lindo, de pessoas que foram usadas pelo Senhor para que hoje a gente pudesse ser uma das maiores denominações do mundo. Em tudo quanto é lugar que você for, no Brasil e fora, lá está uma Assembleia de Deus, porque alguém deixou ser usado pelo Senhor, alguém foi até lá, levou a palavra de Deus, alcançou vidas para a glória do nome do Senhor. Se eu estou aqui, se nós aqui estamos, é porque alguém orou, porque alguém intercedeu, porque alguém nos convidou, porque alguém falou de Jesus para nós, e aqui estamos com a glória de Deus. E por que não agir da mesma forma? Por que não fazê-lo da mesma maneira? Por que ficar conformado, acomodado, entregue às situações da vida? Por que ficar cocheando em dois pensamentos? Por que ficar dormindo no sono da indolência? Vendo o inimigo da nossa alma assolando, matando, roubando, destruindo, induzindo a iniquidade, o pecado, vendo as vidas se perdendo, vendo as vidas perecendo, e nós, como igreja do Senhor, e nós que estamos esperando Jesus voltar, o que estamos fazendo para que Ele volte logo? O que nós estamos fazendo? A Bíblia diz, quando o Evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim, aí Ele vem. Então alguém tem que pregar em todo mundo para que Ele venha. E por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não está dizendo que toda criatura tem que se salvar, mas está dizendo que toda criatura precisa ouvir falar de Jesus. Romanos, vamos ler? Romanos, vai dizer assim, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Palavra de Deus que está em Romanos capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 10, para mim e para você. Glória a Deus. Amém? Ó, vou ler a partir do versículo de número 18. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. 19. Mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Versículo 20. Em Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel, diz todo dia, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O Senhor veio para Israel, Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E não é caso dos dias atuais, quantos têm rejeitado a Cristo, o chamado de Cristo, a vontade de Cristo para as suas vidas, por estar envolvido com o mundo, atrelado ao mundo, voltado para o mundo, para as coisas do mundo. Mas eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus de João 14, versículo 1, 2, 3 e diante, que disse, eu vou para o Pai, vou preparar lugar e virei outra vez para vos buscar, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai voltar.
vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo zeloso e de boas obras, um povo que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, um povo que obedece a sua palavra, porque santidade convém à casa do Senhor. Ele é santo, santo, santo. E para herdar as mansões celestiais, tem que deixar ser lavado, purificado, santificado, para ser santo, como santo é o nosso Deus. Aleluia. E o que nos santifica é a sua palavra. O que nos lava é a sua palavra. O que nos liberta é a sua palavra. O que nos transforma é a sua palavra. O que nos regenera é a sua palavra. Glória a Deus. João capítulo 13. Vamos ler Evangelho? João capítulo 13. Ó, vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João capítulo 13. Diz assim, ó, Jesus, João capítulo 13. Vou ler o versículo 7, tá? Não, vou começar no 4, para os irmãos entenderem, ó. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, o cingiu, Jesus, tá? Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui Jesus está dando uma lição por discípulos. A lição de humildade, a lição de o maior servirá ao menor. E Jesus estava ensinando algo a eles. Vai ler, versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? É uma interrogação. Pedro perguntou: o Senhor é Senhor, o Senhor é mestre, vai lavar os pés a mim? Por que essa interrogação de Pedro? Porque eles sabiam que isso era um serviço, né, dos criados. Naquele tempo, quem tinha condição financeira, tinha servos e servas na sua casa, eles tinham criado para isso. Eles usavam sandália, andavam muito a pé. E quando chegavam na casa, o dono da casa dava honra à visita. E ali o criado ia com a bacia, lavava os pés, ali ele lavava as mãos e entrava. Tirava as sandálias, porque as casas eram forradas de tapete, sentavam no chão. Então isso dava uma honra. E quem fazia isso não era o servo, era o servo do servo. Então Jesus mostrou para ele que ele era o maior, mas se fez o menor. E Pedro ficou indignado: não, o senhor não vai me lavar. Olha aí, versículo 7. Mas respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Olha Pedro, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, os pés não têm parte comigo. Aí Pedro, no versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, me dá logo um banho, me lava logo por completo. Aí o versículo de número 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o demais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Está se referindo a Judas, que não deixava ser lavado, tá? Ele ouvia a palavra, mas não deixava descer para o coração. Ele aprendia a palavra, mas não se submetia, mas não obedecia. 12. Porque bem sabia ele de quem o havia de trair. Por isso disse-lhes: nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeste
que vos tenho feito? Vós me chamaste mestre e senhor, e disse, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém, igreja? Amém. Então jamais seremos maior do que aquele que nos escolheu, jamais seremos maior do que aquele que nos capacitou, jamais receberemos glória. Por quê? Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, bendito seja o nome dele. Nós temos que nos contentar com a alegria de ser escolhido, com a alegria de ser servo, com a alegria de ser usado por ele. Observe uma coisa, por favor. Ele disse, eu vos lavei os pés, eu sou Senhor, eu sou mestre, e vos lavei os pés. Isso não o diminuiu, isso não o diminuiu, isso não fez que ele deixasse de ser maior do que todos eles. Não! Tem gente que acha, né, porque é pastor, evangelista, presbítero, diácono, por uma ação, por fazer algo, vai o diminuir, vai... Ô irmãos, tolice, principalmente nós obreiros. Nós não fomos chamados para ser, nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para aparecer, nós não fomos chamados para ser grande, nós não fomos chamados para buscar honra, glória, popularidade, não. Nós fomos chamados para glorificar Deus, nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. Nós fomos escolhidos para apacentar o rebanho que não é nosso, é do Senhor. Aleluia! Graças a Deus que nos escolheu e nos colocou no santo ministério. Mas nos colocou no ministério, não é para, né, como disse Paulo, homens amantes de si mesmos, soberbos, prepotentes, orgulhosos, umas bestas, insensatos, arrogantes, homens que só pensam em ter, em ser, em possuir. Mas isso fazem com o nome de Jesus e com aquilo que o Senhor nos concedeu. Mas Mateus 7 diz que vai chegar a prestação de conta. E aí a gente veremos, porque o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, os que servem a Deus e os que só usam o nome de Deus, que só usam a palavra de Deus, mas não tem nada a ver com Deus da palavra. Então, bom para mim, bom para nós, não é saber a palavra, conhecer a palavra, mas lutar para viver a palavra. Glória a Deus, aleluia. Praticar a palavra no nosso dia a dia, negar a nós mesmos, abrir mão do nosso ego, do nosso eu, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Aleluia. São inúmeras as propostas, toda hora, todo dia chegam propostas, para a gente dizer, não, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, eu sei como era a minha vida, e eu posso afirmar que o melhor para mim é estar e permanecer em Cristo Jesus. Ô irmão, só de ter paz de espírito, só de ter comunhão com Cristo, só de saber para onde eu vou, é maravilhoso. É maravilhoso. Saber que o céu é logo ali e nos aguarda. E coisas que os olhos nunca viu, o coração nunca sentiu, que Deus tem preparado para nós e preparado para uma eternidade. Nada nesse mundo deve nos deter, deve nos embaraçar, deve nos fazer negar a Cristo, se afastar de Cristo. Olha Paulo dizendo, Dimas me abandonou, Dimas me deixou. Por quê? Porque ele amou mais esse mundo, mais o presente século. E quantos crentes têm deixado o Senhor, a obra do Senhor, a vontade do Senhor para a sua vida? Quantos preferem ver a obra sofrer do que sofrer em prol da obra? Quantos querem estar, mas visando só o que vai ganhar, o que vai receber, e não o que já ganhou, o que já recebeu? É tão triste. Mas que nós venhamos temer a Deus e permanecer firmes nos seus caminhos,
sabendo que é uma vontade soberana de Deus para cada vida, sabendo que Deus conta conosco para que através de nós vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas. Vamos lá? A afirmação de que nunca a profecia foi produzida por vontade de homem algum enfatiza que as palavras na Bíblia não são meras invenções humanas. Elas são resultado da inspiração divina, onde Deus usou homens santos para comunicar sua vontade e verdade. Deus usou. Mas isso ficou no passado? Não, igreja. Não. O mesmo Deus que usou no passado é o mesmo Deus que usa no presente. Aleluia! O mesmo Deus que falou através da boca deles, da boca delas, é o mesmo Deus que quer falar através de nós também. Glória a Deus! Que quer se revelar ao mundo através das nossas vidas. Aleluia, Jesus! Basta nós deixar ser usados pelo Senhor. Basta nós se colocar na brecha. Basta nós se consagrar para Deus, para a glória de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Pare. Dedique tempo à leitura, à meditação da palavra. Dedique tempo à oração, ao jejum. Dedique tempo. Se consagre para o Senhor. E Deus vai te usar. Glória a Deus! Porque essa é a vontade de Deus. Nos usar para o levantar do caído, para o fortalecimento do fraco, para a cura do enfermo, para a salvação das almas, para a transformação das vidas, para a libertação do processo oprimido do diabo. É você que Deus quer usar. É através da sua vida que Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória. É através das nossas vidas. Alguém um dia indagou: por que Deus hoje não fala como no passado? Por que Deus hoje não opera mais como antigamente? Não é que Deus não fala, não é que Deus não opera, é que falta pessoas na brecha, é que falta pessoas que deixem ser usadas por Deus para a glória de Deus. Quando eu falo de deixar ser usado, é usado para falar não o que ouviu, não o que acha ou o que pensa, mas falar o que Deus quer falar, entregar o que Deus quer revelar. Hoje as pessoas querem falar o que o povo quer ouvir. Hoje tem uns pregadores coach, hoje tem uns pregadores aí, massageadores de ego, alimentadores de eu. Hoje tem uns pregadores aí, que o povo está tudo errado, está dizendo: Deus é contigo. O camarada está com 3, 4 mulheres, no adultério, na fornicação, bebendo cachaça, cheirando pó. Deus te ama, você é de Deus. Como assim? Como assim? Ei, a Bíblia não mudou, ela continua a mesma. A Bíblia continua requerendo de mim e de você santificação. A Bíblia quer de nós santificação. Santificação quer dizer separação. O crente tem que ser separado do mundo, do pecado, da mentira, do engano, da iniquidade. O crente tem que ser diferente para fazer diferença. Eu estava vendo no jornal, passou um indivíduo lá se dizendo ser pastor, com a mulher dele no bloco de carnaval, desfilando e dizendo: isso é alegria, carnaval, alegria, não sei o quê. Aí alguém: mas ele é pastor? É, do diabo, mas é. Ou você acha que o Satanás também não tem os seus adeptos? Não, irmão. É a gente que tem que se examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. De que parte eu sou? Da luz ou das trevas? Do bem ou do mal? Da verdade ou da mentira? De que parte eu sou? A quem eu sirvo? Então não é porque está na igreja, não é porque está na igreja que é do Senhor, não, só está na casa do Senhor, mas do Senhor não é, do Senhor não tem nada. Não se esqueça que na casa do Senhor tem luz, mas tem treva também. Tem santo, mas tem profano também. Tem trigo, mas tem joio também. Tem espiritual, mas tem carnal também. Agora, quem sou eu? Quem sou eu?
Luz ou treva? Santo ou profano? Trigo ou joio? Quem sou eu? Espiritual ou carnal? Agora, o que diz quem sou eu não é o que eu falo, o que eu faço aqui. Não, é como eu procedo lá fora. Quem diz quem somos nós é o testemunho que a gente dá lá fora. Qual o testemunho que a gente tem dado lá fora? O que as pessoas têm falado de nós? Eu vou repetir, ó. Santo, homens de Deus. De novo, santos, homens de Deus. Deus conta com santos. Deus usa santos. Deus glorifica o seu nome na vida de santos. Não é na igreja. Não. Da igreja qualquer um pode ser, até o diabo. Mas eu estou falando ser do Senhor. Ser do Senhor é abrir mão das suas paixões, das suas vontades. É abrir mão da pornografia. É abrir mão de ficar lá vendo desfile de carnaval. Não vai lá, mas traz para dentro de casa, assiste de camarote. Isso não é ser santo, isso é ser mundano. O santo não mente. O santo não, na boca dele, não corre engoizado, uma limpa e uma suja. Não. O santo não fala palavras chulas, palavras tortas. O santo não. O santo é de uma só palavra, de um só linguajar, de um só proceder. O santo é aqui onde ele estiver, qualquer lugar do mundo. Lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. O santo não se detém no caminho dos pecadores. O santo não se assenta à roda dos escarnecedores. O santo não para falar de A ou de B. O santo para falar do Salvador, do Libertador, do Transformador, Jesus Cristo. Aleluia. O assunto do santo é Cristo. O assunto do santo é testemunhar do Senhor. Glória a Deus. O assunto do santo é falar do que Deus fez, do que Deus faz. Mas de fulano e o babadinho, isso é coisa para ímpio, não de santo. Quem somos nós? Como procedemos nós? Igual todo mundo? Mas todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo faz, todo mundo fala. Não somos todo mundo, somos seres exclusivos e escolhidos pelo Senhor. Aleluia. Para ser diferente, para fazer diferença. Hoje nunca vi tanto indivíduo se apresentar como pastor. Nunca. Promovendo escândalos terríveis. Escândalos terríveis. Homens e mulheres que disseram de Deus são ímpios, são enganadores, induzindo o povo ao erro, levando o povo ao pecado, à iniquidade. E o povo, por sua vez, por não dar crédito à verdade, tem deixado ser levado pelo espírito de mentira, de engano. Eu estava vendo um camarada que disse ser pastor, a mulher filmando, ele dando testemunho, pedófilo. Cuidado com quem você para conversar, cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Não é porque de ser crente, ser pastor, bispo, apóstolo, ser da igreja, que é do Senhor, que ninguém vos engane, Eu conheço um irmão, casal que devia ser missionário, foi para o Rio de Janeiro, pulou, gritou, falou em língua estranha, pregou. Aí a gente não tem onde ficar, a gente só vai embora amanhã, botou dentro de casa, dormiu na casa dele. No dia seguinte ficou lá, a gente tem que trabalhar. Não, pode ir, a gente decidiu ficar mais um dia. E eles foram trabalhar. Quando voltaram, cadê a televisão? Cadê o som? Cadê as coisas dele? Tinham levado, roubou ele. Os santos, os imundos, que se passavam por salvo. Aí aparece a carteirada que eu sou crente também, eu sou pastor também. Não me interessa quem você é, me interessa o seu testemunho, me interessa os frutos que você produz. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Cadê os frutos, igreja? Não adianta, eu sou pastor. Cadê? Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser hoje em dia. Mas cadê o fruto? Cadê a diferença diante do mundo, do pecado, dos ímpios? Sabe por que os crentes de hoje não é mais respeitado?
Eu ouvi um senhor falando, dono da casa de material de construção. O pastor foi lá comprar um material para a igreja. Aí na hora deu tanto, pegou o talão de cheque. O senhor vai pagar com cheque? Vou. Eu sinto muito, pastor, eu não recebo mais cheque. Que é isso, você me conhece? Quanto tempo que eu compro aqui com você? Eu sou pastor presidente da igreja tal, da igreja batista tal, assim. Eu sei quem é o senhor. Eu sei qual é a igreja que o senhor é pastor. Só que eu não recebo mais cheque. Mas por quê? Aí o homem abriu uma gaveta e pegou um bolo de cheque. Está vendo esse cheque aqui? É tudo de pastor, é tudo de crente. Tudo cheque sem fundo. Não vendo mais fiado para crente. Porque o crente sofre de amnésia. Ele se esquece que comprou e esquece que tem que pagar. Não vendo mais. Aí o pastor saiu de lá triste. Falou, que vergonha eu passei. No culto de ensino ele foi para a igreja e exortou a igreja. Quem deve ir lá? Trate de ir lá dar uma satisfação. Trate de ir lá pagar o que você deve. Senão no céu não vai entrar. Uma coisa é você dever e dar satisfação. Dever e fazer tudo para pagar quem deve. Outra coisa é você dever e se fazer de esquecido. Ah, quando der eu pago, quando der eu faço, quando der eu vou. Peraí. Uma vez eu estava dirigindo a igreja lá no Rio de Janeiro, em Auma. O homem chegou lá e disse assim, moço, fulano, Bertano, Ciclano, congrega aqui. Eu falei, congrega. São membros daqui, eu disse, são. Pois não. Pois bem, eu sou o dono do mercadinho da rua tal, assim. Eu falei, sei onde é. Então, eles compram fiado lá comigo já tem muito tempo. Sempre pagaram direitinho, só que dos meses para cá eles não me pagaram mais. Já tem bem 3 meses que eles não me pagam. Fizeram uma compra grande lá comigo e não me pagam. E agora quando eles passam do outro lado da rua, não passam mais na porta do meu mercado. E eu vejo eles passar domingo de manhã para a igreja, tudo cheiroso, perfumado, arrumado. De noite eu vejo eles passar para o culto, terça, quinta, domingo, mas não me dá uma satisfação. Não me procura para falar o que está acontecendo. Estão fugindo de mim. Quanto eles devem? Aí o homem abriu a caderneta. Está aqui, ó. Deve isso, deve tanto. Falei, pode, peraí. Anotei o valor e falei, pode deixar comigo. Chegaram para a igreja, a mulher no maior salto, toda semana de roupa nova, cabelo feito, o marido todo arrumadão. Se eu sei que eu devo, eu não compro um par de meia para mim. Por que o senhor não compra um par de meia, pastor? Porque o dinheiro que eu vou pagar no par de meia, eu vou lá e pago o que eu estou devendo. Minha mãe me ensinou assim. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fui criado. Por que a gente não vai comprar, mãe? Porque a gente tem que pagar isso e isso. Ah, não pode pagar depois, não. O trato foi dia tal, o crente tem que ter palavra. Se o crente não tem palavra, ele é pior do que o mundano. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é maligno. E a gente não é do maligno, então vamos agir com palavra. Aleluia. Aí eu chamei eles. Chegaram, vem cá, ô irmão, vem cá. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Chama a esposa, vem cá, chama a filha também, aí vem os 3. Olha só. Vocês compram lá no mercadinho do seu fulano de tal? Compra. Há quanto tempo vocês devem lá? Ih, pastor, sabe que eu não sei? Sabe, mulher? Ah, eu acho que tem 2 meses, 3 meses. Tá, tem 3 meses que vocês não pagam. E também não vai lá. A gente está comprando mais lá não. Estamos comprando agora em tal lugar. Tá, mas vocês estão errados. E eu vou dar 1 mês para vocês acertar a situação de vocês. Nesse mês, vocês não cantam no conjunto, você não tem oportunidade na igreja, vocês estão de banco. Que isso, pastor? A gente não pecou. Pecou. Porque vocês estão escandalizando o evangelho e o nome de Jesus. Isso é pecado. A Bíblia diz, não dê escândalo, e vocês estão dando escândalo. Porque o homem está falando de todo mundo para vocês quando vocês passam. Lá vai os crentes, ó, caloteiro. Lá vai os crentes, comprados, na hora de pagar, se esquecer. Isso não é trazer escândalo? Não, mas aquele homem, eu já falei para ele que eu vou pagar quando eu puder. Mas você já está comprando em outro lugar. Como é que vocês chegam aqui tudo arrumadinho? É porque tem para comprar. Se tem para comprar em outro lugar, vai lá e paga o que vocês devem. Deixa eles de banco.
Aí ficaram bicudo, aborrecidos. Não, pastor, isso não tem nada a ver com a igreja, não. Isso é assunto nosso. Era. Mas quando chegou na igreja, deixou ser assunto de vocês. E passou a ser da igreja também. Tem coisa que a gente acha que é problema meu. É assunto meu. Não, enquanto está lá, mas trouxe para cá, está trazendo escândalo, passa a ser assunto da igreja também. E aí botei eles lá. Falei, vai lá e paga o que vocês devem. Aí ele deu um jeito de trabalhar. Pastor, eu fui lá e falei com o homem. Aí depois eu passei lá e falei, ei senhor, ele teve aqui? Teve. Falou que vai me pagar dia tal. Tá, deixei meu número. Dia tal o senhor me liga se ele não pagar. Tudo bem. Aí dia tal ele foi lá e pagou. Como é que ele teve dinheiro para 15 dias depois de ir lá e pagar tudo? Tudo? Ele não parcelou, ele foi lá e pagou tudo. Ou seja, ele não pagou porque não queria. Como é que ele está dizendo que está indo para o céu? Como é que ele está dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma? E se a gente não demonstra a transformação na nossa vida? Gálatas 5, obras da carne. Não, irmão, o cristão não pode andar segundo as obras da carne. O cristão tem que dar testemunho do fruto do Espírito na vida dele. O cristão não é enganador, o cristão não é trapaceiro, o cristão não é enrolão. O cristão não fica dando volta em ninguém, cobiçando nada de ninguém. O cristão é diferente, ele faz a diferença, ele é passivo, ele é longânimo, ele é benigno, ele é manso, ele tem domínio próprio. Eu aprendi, ensinei meus filhos, se não faz é problema dele, mas eu ensinei. Procure investir naquilo que é prioridade. É prioridade? Compre. Não é? Não compre. Por que não? Porque você vai limpar, vai deitar e vai dormir, não vai estar devendo nada a ninguém, vai estar enrolado por nada dessa vida. Bote a mão até onde ela alcança, não alcançou, não coloque. E assim eu fui criado e assim eu procurei ensinar os meus. Entendeu? Às vezes, ô pastor, eu vou fazer isso, não posso. Por quê? Não tem condição. Ué, o senhor não tem não, eu conto com o que eu tenho. Eu conto com o que eu tenho, eu não posso ir além do que eu tenho. Vamos supor, eu ganho 100 e vou gastar 500, por quê? Por que eu vou gastar? Deus vai prover, não vai não. Não vai não. Se ele mandou ir, vai. Se ele mandou fazer, faz. Se ele vai, mas se ele não mandou, é por sua conta e risco. Cuidado com certas situações, atitudes que tomamos, que depois gera embaraço. E o embaraço é pecado? Não, mas gera pecado na vida do crente. Distrai o crente, tira o crente da direção. Aí o crente fica atribulado. Compra, paga com 90, com 100. Aí ele vai lá e compra. Mas esse 100 vai chegar, esse 90 vai chegar. Vai ter o dinheiro para pagar? Outro dia eu estava no banco, estava lá uma senhora chorando, com a filha do lado. E eu esperando a minha vez para falar com o gerente do banco, e eu vendo aquela senhora chorando. Mas todo mês eu recebo, e chega aqui para receber, não tem quase nada para me receber. Sim, senhora, a senhora pegou 3 empréstimos. E esses 3 empréstimos é descontado. Está levando tanto por cento do seu salário. Por isso que a senhora só está recebendo isso. Mas eu não entendo por que só isso. Aí a mulher explica de novo. A senhora pegou o empréstimo, pagou tanto, aí veio, pegou o segundo, pagou mais tanto, mas continua com 2. Aí juntou mais um, fez 3 e desconta agora tanto. Aí que eu queria pegar mais um para minha filha. Eu fiquei, Deus, dá sabedoria a ela, Jesus. Ela já quase não recebe nada. Pega mais um, aí que não vai ter nada mesmo para ela receber. E ela achando pegar é fácil, irmão. Você abre meu celular, o gerente manda lá para mim. Seu Marcelo tem 13 mil disponíveis. É só o senhor falar que cai na sua conta hoje mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ficar escravo do credor, em nome de Jesus. Ele me dá 13, cobra 30, misericórdia. Entendeu? Aí eu dou, que pensa que você pode pegar tanta, vamos pegar. Pegue. Só que não se esqueça que amanhã você tem que pagar. E se não tiver o que pagar, não culpe a Deus e nem ninguém. Culpe a imprudência sua. Aí tu vê aquele, não vou para a igreja mais não. Eu oro, Deus me abençoe. Deus te é abençoado. Agora, o que você tem feito com a bênção que Deus tem te dado? Abençoado nós somos. Ninguém pode mentir. Está lá em Efésios. Deus vos abençoou.
com toda a sorte de bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo Jesus. Deus abençoa espiritualmente e Deus te abençoa materialmente. Tem. Agora, o que é que a gente tem feito com o que recebemos? Temos pedido a Deus sabedoria para administrar bem o que recebemos? E aí? Falta muitas vezes a sabedoria para administrar o que recebemos, igreja. É verdade. Às vezes você pode ganhar um salário mínimo. Eu falo com conhecimento de causa. Eu não tenho carteira assinada. Eu não tenho salário igual vocês. Eu recebo prebenda. E tem mês que o que entra na igreja não dá nem para mim receber prebenda inteira. O tesoureiro chega, pastor, só entrou isso. Amém. O que eu faço? Eu vou orar, o dono do ouro da paz. Senhor, eu estou tempo integral na sua obra. Eu deixei de fazer a minha vontade, buscar os meus interesses, para cuidar dos seus interesses. Então eu creio que o Senhor cuida de mim e da minha casa. Ô irmãos, Deus não deixa faltar nada. Às vezes o telefone toca. Pastor, como é que está, pastorzão? Estou indo. Pastor, me dá aí o número do seu Pix aí, vou mandar uma oferta para o senhor. Eu falei, para a obra missionária? Não, Deus falou que ia mandar para o senhor. Aí, amém, é bem-vindo. Era o que eu estava precisando, para pagar uma conta, para fazer uma compra. Mas Deus nunca deixa faltar nada. Entendeu? Para a obra a mesma coisa, às vezes a obra lá necessita, a gente ora e Deus provê. Mas não procuro gastar além daquilo que está ao meu alcance. Às vezes até procuro fazer menos, gastar menos. Para quê? Para que possa não se embaraçar com nada dessa vida e ter com que cooperar com a obra do Senhor. Cooperar com a obra do Senhor, igreja. Porque é investir no reino. Quanto mais a gente investe no reino de Deus, quanto mais a gente contribui para a obra de Deus, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos dá vitória. Vamos ler o 2. Homens. Quando falamos homem, nós estamos se referindo a homens e mulheres também, tá? É homens e mulheres santos de Deus. 1 Coríntios 2, 12 e 13. A igreja, as irmãs, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Viu? Preste atenção. Nós não temos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Como é o Espírito do mundo? As pessoas no mundo são cheias de cobiça, de torpe e ganância, vivendo de falsa aparência, querendo mostrar uma coisa que não é, que não tem. O cristão é verdadeiro, porque ele aprendeu a verdade, ele teve um encontro com a verdade, ele anda na verdade para a verdade. Ele não procura mostrar o que não é, o que não tem. Não, ele é o que ele tem, ele apresenta o que ele pode. Não adianta eles querer fazer uma coisa que não, hoje para amanhã está ali. Não, irmão, não. Nós não temos o espírito do mundo, de mentira, de engano, de falsa aparência, apresentar status. Não. Seja você mesmo. Seja simples, seja humilde, seja autêntico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está ali, ó. Do mundo, vamos lá, mais. Os irmãos, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Prestaram atenção? O cristão não age com sabedoria humana. Está ali, ó. Mas, não com sabedoria humana, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não é com sabedoria humana. É com a sabedoria que Deus nos dá para liderar, para apacentar, para administrar. Se não tem, peça a Deus que Ele dá sem medida, Ele não lance rosto. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, não está falando de sabedoria humana, está de sabedoria do alto, peça a Deus.
A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, o homem sábio edifica a sua casa. Então peça a Deus sabedoria para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom administrador, um bom líder da sua casa, que sabe administrar a sua casa, sabe conduzir os seus filhos ali com sujeição, com obediência, o casal com entendimento, com compreensão, amando um ao outro, respeitando um ao outro, com sabedoria, não humana, mas do céu, não vivendo, né, o que a novela prega, mas vivendo o que a Bíblia ensina. Assim tem que viver o cristão. Assim tem que viver o cristão. Irmão, outro dia eu estava na lotérica, pagando, né? Pagando as contas lá de energia, de água. E eu vi um crente lá, um camarada que disse ser pastor, fazendo uma fezinha. Aí eu não acreditei, falei, não, ele não está fazendo isso não, ele está fazendo as contas ali, das contas que ele vai pagar. Não é isso não. Aí a fila andou e eu cheguei, e ele está lá enchendo o cartão. Aí quando me viu, falei, oi irmão, mas seu povo, eu já vi isso aí, Jesus já viu há muito tempo também. Amados, eu falo com tristeza, eu falo com muita tristeza. O que mais a gente vê hoje é crente envolvido com jogos de perdição, jogos que tem levado a gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Quantos crentes, irmãos, envolvidos com o negócio de tigrinho, de jogo disso, de jogo daquilo, crente. Aí tu fica, meu Deus, gastando um dinheiro com aquilo que não é bom. Aí Deus fecha as portas. Aí vai chorar, por que Deus não me abençoou? Porque você está entregando para o devorador, para o destruidor. Às vezes o crente não é dizimista, ele não entrega 10% do Senhor, mas entrega 40%, 50% para o diabo. Está lá, ó. Casais se separando, porque o homem pega o dinheiro que era para ser investido na família, está investindo em jogo. Em jogo de azar. Jogo de azar. Um dia o irmão, estava ele e o filho dele comprando jornal, e ele comprou um monte de raspadinha, umas 10, e deu na mão do filho dele. Aí o irmão passou e viu e falou assim, irmão, você está falando sério? Você comprou raspadinha? É porque ele gosta de raspar, mas se ganhar, para quem vai o dinheiro? Então você está usando o menino com uma coisa que é sua? Ou você não tem ideia, esse homem entrou no vento, as portas se fechou para ele, não abria de jeito nenhum. Cuidado, Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. A gente ora, Deus abre a porta, Deus abre. Deus me abençoe, Deus abençoe, e depois a gente vai gastar com as coisas do mundo, com as coisas de perdição, com as coisas que não glorifiquem nada ao nome do Senhor. É verdade. Cuidado, mas o dinheiro é meu. Não, antes de ser seu, provém dele. Provém dele. E o mesmo que abre a porta é o que fecha, o mesmo que exalta é o que abate, o mesmo que enriquece é o que empobrece, diz a palavra de Deus. E detalhe, ele ainda mata, ele ainda fere. Cuidado com o proceder. Cuidado. Agora o que mais a gente vê na rede social é crente envolvido com, né? Envolvido aí com rifa, com mais não sei o que. É tudo jogo, irmão. É jogo. A irmã botou lá, participe de uma rifa, vai concorrer a não sei o que. Não, quer ajudar, dê o dinheiro. Ah, não quer o número? Não, o número você pode guardar para você. Porque se eu posso jogar na rifa do crente, eu posso jogar no tigrinho, no leãozinho, no demôniozinho, pode jogar em qualquer besteira que for. Pode jogar no bicho, pode. Pode comprar rifa da igreja. Crente não se envolve com negócio de rifa. Crente não se envolve com essas besteiras. Precisa, pede ajuda. Está aí, ó, tudo isso aqui foi construído. Mas nunca, pastor, vamos fazer uma rifa. Não, a gente vai orar. E o dono da obra vai prover o recurso. Proveu, está tudo.